Olá, hoje na nossa conversa acadêmica nós iremos conversar sobre a psicologia e o mundo do trabalho. Eu sou a Flávia Lima, psicóloga, coordenadora do curso de psicologia da FADAT, professora da casa. E hoje nós temos como convidada uma pessoa maravilhosa, de um sorriso largo, psicóloga também. Vou ler aqui o currículo dela para vocês perceberem a importância dessa pessoa que está conosco hoje para conversarmos, debatermos e discutirmos sobre a psicologia e o mundo do trabalho. É a coordenadora de talento e aquisição da Kimberly-Clark, mentora de carreira da PwC Brasil e Projeto Pescar, pós-graduação em neurociência na PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade no Instituto Master, pesquisadora do programa de transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP e psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, Mariana Reis. Obrigada, Flávia. Prazer aí todos e tenho certeza aí que essa conversa vai ser bem bacana. É um tema muito legal, um tema super em alta aí pra gente conversar, pra gente debater, pra tirar um pouco também os mitos que às vezes a gente tem aí dentro da psicologia do trabalho. E dentro da psicologia, nós temos diversas especialidades. E a psicologia do trabalho e das organizações é uma destas especialidades. Mas antes de nós falarmos sobre a psicologia do trabalho, propriamente dita, Mariana, me fale um pouco do seu percurso e de todo este currículo, da sua realidade hoje profissional, para depois debatermos um pouquinho sobre a psicologia do trabalho em si. Show! Eu sou uma paulista, né? Acho que só me apresentando aí também para contextualizar. Eu sou de Santos, litoral aí de São Paulo. E fiz, né, minha vida toda sempre foi aí em São Paulo, né? Tanto no litoral quanto também na capital. Então, já comecei, né? Quando comecei na faculdade, já comecei também no estágio na Kimberly-Clark, que hoje eu sou coordenadora de talento lá. E foi minha primeira oportunidade mesmo de emprego mais formal, assim, né? Antes a gente vai fazendo uns bicos, assim, mas aí dentro, realmente, quando eu comecei a faculdade, né? Tive a oportunidade realmente de começar aí na Kimberly, que foi e é uma escola para mim, né? Hoje você ainda atua na Kimberly? Sim. Hoje estou como coordenadora, né? E aí eu fui crescendo lá dentro. Comecei como estagiária, né? Numa apresentação de trabalho que eu fui fazendo, né? Tinha uma pessoa da Kimberly, e aí essa pessoa olhou assim e me chamou para participar do programa de estágio, né? E você tem uma atuação na psicologia do trabalho dentro desta instituição? Isso. Desde quando comecei ali como estagiária, aí eu era mentorada ali por uma psicóloga que já trabalhava ali, uma psicóloga organizacional, né? E aí a gente tinha toda essa atuação dirigida e hoje eu sou essa psicóloga que aí faz essa mentoria também. Hoje você chegou, estudantes. Vamos dizer, no topo, você chega ali se apresentando. E o que foi que dentro das áreas da atuação da psicologia, no caso a psicologia do trabalho, quando foi que você, enquanto então ali atrás era estudante, estava apresentando um trabalho, sentiu ou foi acontecendo? Como foi esse processo? Porque é interessante, Mariana, nós percebermos que no mundo da psicologia, que é diverso, é imenso, depois nós podemos trazer diversas áreas da psicologia aqui para vocês, perceber que é muito comum dentro da psicologia essa fala, foi a psicologia que me escolheu. Foi a área da psicologia da instituição, do mundo do trabalho, das instituições que ele escolheu? Olha. Ou não? Ou foi a Mariana que um dia entrando em contato com esse conteúdo escolheu essa área? Olha, a psicologia eu digo que me escolheu, mas a psicologia do trabalho fui eu que escolhi. Porque... E por quê? Por quê? Vamos lá, o que foi que tem nessa psicologia do trabalho? Olha, porque dentro da faculdade, né, a gente vai tendo, às vezes por cima, né, umas pinceladas, porque a psicologia é um mundo, né?
E a atuação, né, o foco, cada faculdade vai tendo um foco ali. E o foco era muito mais na clínica, né? Então a gente teve uma pincelada bem por cima, né, da organizacional, e era muito voltada para essa parte departamento pessoal. Então, assim, eu olhava e eu ficava, não quero. E o que é, então, já que não é exclusivamente psicologia do mundo do trabalho, da instituição, que não é só do mundo pessoal, do departamento pessoal, para além de que a psicologia do trabalho atua? Flávia, é estratégia, né? É tudo, eu digo que é o coração ali de como aquela organização ela vai rodar, ela vai girar da melhor maneira possível. Porque uma coisa é você falar, né, a organização ela visa lucros. Sim, mas qual a melhor maneira? Né? E essa melhor maneira, ela não passa somente pela equipe de vendas, né, pela equipe que está ali na ponta, mas como eu organizo essas equipes, né? Então, psicólogo, né, no caso, né, falando aí um pouquinho da minha atuação também, eu trabalho com essa parte de desenho organizacional. Então, a gente revisa, porque a gente, como a Kimberly, ela é uma multinacional, é uma organização global, então a gente tem diretrizes globais para seguir. Mas existem realidades que se aplicam em determinadas culturas, né? Então, por exemplo, algo que é nos Estados Unidos, que eles não praticam muito essa parte de benefícios. Aqui no Brasil, as pessoas já procuram, quando vão procurar emprego, elas já perguntam, e os benefícios? Né? E um vale-refeição? E qual é o plano de saúde? Né? Então, já é o perfil do brasileiro. Né? É algo específico nosso, assim como dos Estados Unidos, é algo específico deles. Então, o que você está me trazendo, o profissional de psicologia no ambiente, ali na sua atuação no mundo do trabalho, ele está nessa interseção entre o colaborador e o empregador, fazendo com que essa relação ela aconteça de uma maneira satisfatória para ambas as partes em vista do bem da instituição. Seria... eu não sou do mundo da psicologia do trabalho, mesmo estando aqui na coordenação, eu quero explorar bem a Mariana para poder eu conseguir entender, quem sabe também a psicologia do trabalho ali não me encanta, não me escolhe. Quem sabe? Não, mas é isso mesmo, né? Então a gente escuta o colaborador, né? E não só o colaborador, mas os possíveis futuros colaboradores também. Que seria o processo de seleção e recrutamento. Exatamente, exatamente. Então, a gente entender, né, como essas pessoas estão buscando, qual o perfil, porque não é o mesmo de 5 anos atrás, não é o mesmo de 10 anos atrás. O que é mais hoje esperado das instituições, e vocês, enquanto psicólogo, que estão aí nesse ponto de interseção, o que é mais hoje procurado pelas empresas? Eu acredito que aquele perfil que as empresas hoje mais procuram no mundo do trabalho. Olha, por incrível que pareça, a gente tem visto aí, eu voltei há pouco tempo, né, de um congresso que teve sobre a psicologia do trabalho, que a gente foi falando muito de tendências, né, de mercado, enfim. E por incrível que pareça, né, tem sumido um pouco essa parte das hard skills, né? O que é essas hard skills? Essa parte aquela pessoa tem um super currículo, fez milhares de cursos, fez né, intercâmbio, não sei o quê, mas e as habilidades ali interpessoais? Então, essa parte da inteligência emocional realmente é o que mais a gente tem. O que eu acredito buscado. Que não descarta um bom currículo, mas Exato. Um bom currículo por si só, ele hoje não é mais suficiente. Eu gosto até de comentar, esses dias mesmo eu estava falando com meu esposo, que eu acredito que um dos maiores problemas nossos do Brasil se chama recurso humano. Exato. Nós passamos muito tempo da nossa vida com essa informação vindo ali de gerações, dos avós, dos pais, que segue mais ou menos esse itinerário. Minha filha, estude, seja uma menina boa, se dedique, tire notas boas para você ser alguém na vida. E nós, enquanto psicólogas, vamos percebendo o quanto foi negligenciado a questão do trabalho, do autoconhecimento, o gerenciamento das emoções, a capacidade das relações interpessoais. Sim. Extremamente necessário para o mundo do trabalho. Não, e
digo que até mais, porque se a gente vai, por exemplo, se olha para um estagiário, eu estava mesmo, não vaga de estágio, mas eu estava com uma vaga que 3 meses aberta. E aí a gente muitas vezes tem esse costume de dizer, no mercado não tem espaço para mim. Tem. Né? Tem espaço, na verdade, para as pessoas que querem trabalhar, que querem se desenvolver, porque às vezes a gente vai e pega entrevistas de pessoas que aí vão, aí às vezes até tem ali o conhecimento, mas aí, é uma habilidade de comunicação, de relacionamento, né? Essa parte, assim, que a gente fala, a inteligência emocional, né? De lidar com conflitos, né? De lidar, às vezes, com os tempos do processo seletivo, né? De lidar com as etapas do processo seletivo. Então, estamos numa situação onde as pessoas são muito imediatistas. Exato. Né? Não tem mais aquela capacidade de viver processos. E eu estava hoje, chegando aqui na instituição, eu estava pensando exatamente nisso, da realidade dos alunos, final de semestre, a gente vai entrando em contato com tantas falas, tantas emoções, são tantas assembleias de vozes, mas eu pensando exatamente nisso, né? Como nós temos hoje, até mesmo dentro da realidade da instituição, da docência, dos alunos, pessoas que não querem mais viver o processo de aprendizagem. Com o mundo do advento da internet, as mídias sociais, as pessoas entram em contato com muitas informações, elas tendo essas compreensões acerca de tal assunto. Isso é muito louco o que acontece hoje. As pessoas, elas sabem sobre a psicologia do trabalho porque viu o Heroes. E é interessante que as pessoas julgam que já são sabedores, doutores em psicologia do trabalho porque viram um curso ali na internet. Que é de 2 horas. Exatamente. Né? Mas nós falamos dessa busca hoje, dessa inovação, dessa necessidade de mudança estrutural, sobretudo psicológica, do colaborador. As instituições, elas também estão passando por um processo de inovação? Você que já está aí nessa realidade do mundo da psicologia do trabalho. O que é que se espera hoje das instituições? Agora eu vou falar como uma colaboradora que estou aqui à procura de emprego. Né? O que as instituições hoje elas têm feito para serem atraentes? Porque também nós sabemos que o mundo da internet, do autônomo, está muito em ascensão. O que é que as instituições elas precisam, na sua percepção, enquanto psicóloga, que vai estar ali fazendo análise do comportamento institucional também, não só do colaborador, Sim. não é isso? Faz também? Sim. Na sua opinião hoje, no seu trabalho, o que é que as instituições precisam modificar? O que é que elas ainda estão muito apegadas para poder fazer essa relação de convergência? Pronto, acho que o ponto mais falado, né, que a gente falou bastante no congresso, foi a flexibilidade. Então, entender, porque hoje a gente tem várias realidades, né, surgindo aí no nosso meio. Então, depois da pandemia, né, a alta aí da questão do home office. E hoje, né, muitas pessoas já estão procurando praticamente esse modelo. O que é bom, né, porque a gente fala aí de uma redução de custos, né, então a gente está evitando aí custos de transporte, enfim, né, outros custos ali realmente estruturais. Mas tem um outro lado, né? Não adianta a gente colocar, Flávia, você vai fazer trabalho remoto, parabéns, você conseguiu essa oportunidade. Como é que é a tua estrutura? Você tem estrutura para fazer um trabalho remoto? Como é que é a tua cadeira? Você tem condição de comprar uma cadeira confortável? Como que é o teu ambiente? Né? Será que, às vezes, você está num ambiente muito barulhento, que você não tem um quarto só para você? Né? Então, a gente não fala só de dar trabalho remoto para todo mundo, mas entender se aquela pessoa ela está tendo a qualidade daquele trabalho. Né? A questão de horário de almoço, porque o medo do trabalho remoto é aquela sensação de que a pessoa nunca sai do trabalho. Porque o ambiente de trabalho virou o ambiente que ela dorme, virou o ambiente ali do quarto dela. Então é como se a gente tá lidando com essa confusão que a gente precisa, como organização, realmente lidar com isso também.
E assim, até uma pergunta, se você já tem a título de talvez algum trabalho científico, se já existiu, se não, a gente pode pensar até em desenvolver uma pesquisa nesse campo. Quais são os benefícios do trabalho remoto para a saúde mental? Porque a minha área é mais psicologia clínica e você falando aí, eu vou aqui recordando alguma fala de alguns pacientes, porque assim, uma mistureba, sabe? Há uma confluência entre o trabalho remoto e a minha casa, o meu horário de dormir ou de acordar. Às vezes é o mesmo ambiente que eu durmo. Psicologicamente, nós sabemos que isso causa muito danos. Você tem algum, assim, que agora surgiu mesmo, nesse instante, uma curiosidade. Já existe alguma pesquisa, você que é desse ramo da psicologia do mundo do trabalho, os benefícios ou os malefícios do trabalho remoto no aspecto da saúde mental? Sim, já tem pesquisas, inclusive, que vieram, né, dessa época aí do pós-pandemia e durante a pandemia aí que se estudaram. Então, lógico que, né, as pesquisas aí que envolvem a pandemia, no sentido de fatores mentais, aí acaba sendo um pouco enviesada. Sim. Né? Mas, lógico que tem aquela parte de que, putz, você consegue estar com a sua família, né? E isso para o colaborador, isso para a pessoa ali, gera essa sensação de conforto, gera essa sensação, putz, eu tenho mais tempo para aproveitar, eu consigo, às vezes, mexer na minha rotina, né? A gente vê pessoas, por exemplo, que antes que tinham que ir, né? No caso de São Paulo, que eu vi muito. Eu, quando ia presencial para o trabalho, 4 horas só para ir, 4 horas para voltar. Ou seja, eu passava 8 horas de trabalho no trabalho e 8 horas no trânsito. Né? Ou seja, a pessoa já chegava ali naquele trabalho já estressado, né? Já ali, putz, né? Preocupado também. A questão do horário, a gente tinha que contar com a questão do trânsito também. Então, a gente ganhou ali, no caso, né? No meu caso, ganhei aí 8 horas. Hoje você, então, trabalha de forma remota? Trabalho remoto. Porque você ainda trabalha nessa empresa, onde é que fica a sede dela? A sede dela fica em São Paulo, mas a gente tem fábrica em Mogi, a gente tem fábrica na Bahia também, em Camaçari. Então, a gente está nesse processo aí também de expansão, fora nos outros países aí da América Latina também. E aqui de Quixadá você consegue dar conta de atender às demandas institucionais como psicóloga organizacional. Do trabalho em home office. E quais os danos, né? Você foi trazendo um pouco dos benefícios do trabalho hoje remoto, home office. E os danos? Já consegue perceber algum dano para a saúde mental ou saúde mesmo orgânica do trabalhador? O home office? Porque nada no mundo é de graça, né? Tudo tem seu ônus e o seu bônus. Exatamente, sim. Né? Inclusive, uma das pesquisas recentes que teve foi falando que depois que foi instaurado, né? Foi feita uma pesquisa com uma empresa X, onde foi estudando essa questão da transição do trabalho remoto, né? E a gente foi monitorando esses colaboradores. E foi interessante ver durante 3 anos, né? A gente estudou essas pessoas durante 3 anos. Em 3 anos, esses colaboradores aumentaram sua carga de trabalho em 2,5 horas. Em 3 anos. Ou seja, né, isso a gente está falando de 3 anos. Se a gente fala de 5, se a gente fala de 10 anos para frente. Né? Então, isso é preocupante. Entra um pouco naquela questão que a gente fala, né? De confusão com faltas de parâmetros, né? Porque eu acredito que dentro do remoto, o grande risco é você não ter parâmetros, você não ter uma estrutura que lhe barre, que lhe condense aquela realidade. Exemplo, quando você vai para uma empresa, você tem a quantidade de horas que você deve ficar na empresa, você se retira. Isso, um horário para entrar, um horário para sair. Isso tudo, às vezes, ainda é muito condenado, mas quando nós pensamos dentro do aspecto da pessoa de uma maneira integral, isso é benéfico. É estressante para o trabalhador, porque sai da sua casa, tem a comunidade do remoto, mas também tem seus danos. Uma pergunta: é possível, Mariana, psicóloga do trabalho, das organizações, é possível chegar a um status onde o colaborador e o empregador conversem de uma maneira satisfatória para os dois? É possível? Sim. É possível chegar?
Sim. Porque às vezes quando se fala do mundo do trabalho, não sei se é uma cultura do trabalho, ou é aqui da nossa região do Nordeste, é sempre com muito pesar, né? Ah, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que... Então, assim, eu acredito que isso é cultural também. As pessoas começaram a olhar para o mundo do trabalho como uma realidade de muita insatisfação, como uma obrigatoriedade. E como psicóloga, né, eu acredito que você também, dentro da sua atuação, é aquela condição de olhar o trabalho enquanto uma resposta de missão, uma resposta social que eu posso oferecer, aquela história mesmo do meu banco de talentos, eu que sou um banco de talentos, o tanto do quanto eu posso oferecer para as pessoas. Você acredita que o trabalho do psicólogo ele consegue contribuir para que cheguemos a essa realidade de bem-estar do colaborador com o trabalhador? Super, Flávia, e é essencial, tá? É essencial o nosso trabalho como psicólogos, principalmente nessa era onde cada vez mais a tecnologia está presente na nossa vida. A gente ouve muito aí falar a inteligência artificial vai roubar o trabalho humano. Gente, não tem como. Não tem como. Ela pode sim nos ajudar, mas esse humano, esse nosso, essa característica que só você, eu, né, só você tem, né? E isso que às vezes as pessoas vão perdendo, essa coisa do autoconhecimento. Eu não sei no que eu sou boa, eu não sei no que eu gosto, eu não sei o que eu não gosto, eu não sei minhas capacidades, eu não sei. Então eu viro, a partir do momento que eu não sei, eu viro um mero produto do mercado. Aí sim você se iguala a qualquer inteligência artificial que também é treinada para fazer e pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Então esse é o ponto. E um ponto interessante que você comentou, essa questão da sociedade do cansaço, né? É o último artigo que a gente está trabalhando, porque a gente vem estudando muito, porque às vezes quando a gente fala, né? A gente fez uma pesquisa, quando fala de trabalho, né? Qual é a primeira sensação? A pessoa já respira assim, tipo assim, cansaço. Mas é interessante porque é um cansaço, mas que a gente não consegue se ver longe. É aquela coisa que eu sempre digo, agora eu vou pegar carona em Viktor Frankl, logoterapeuta, fundador da logoterapia, o cansaço com propósito dá sentido. Exato. Eu acredito que uma das razões pelos quais, eu já ia entrar aqui na questão da síndrome de burnout, que tem a ver com o excesso, mas tem muito mais a ver de um trabalho sem propósito. Uma resposta meramente mecânica, onde me é pedido isto, eu respondo. E eu me acho ainda muito bom porque eu consegui responder aquilo que me foi solicitado. Como o mundo do trabalho, eu acredito que a psicologia do trabalho, né, e das organizações, a gente tem que trabalhar isso nos colaboradores. O bem que é estar ali oferecendo o seu dom, ou seja, o seu trabalho com propósito, o bem que você pode ser para quem vai usufruir daquele seu trabalho. Exatamente. E aí entra também um ponto de atenção nosso como psicólogos organizacionais. Porque, infelizmente, a gente tem visto muito essa coisa dos cuidados paliativos. Aí a gente corre o risco da nossa atuação como psicólogo ser somente paliativa. A famosa apagar fogo. Está dentro das instituições, justamente só ouvindo queixas de colaborador, exigências do empregador. Porque eu vou agora confessar para vocês, durante o processo de graduação e todas as vezes que eu entrava em contato com a psicologia organizacional e do trabalho, era essa figura que me aparecia. O psicólogo como sendo aquele de apagar fogo, ou então está muito ali naquela ponta do processo de admissão e demissão. A famosa entrevista admissional e a entrevista demissional, que eu acredito que essa quase ninguém comparece, né? As pessoas têm já foi demitido mesmo, mas assim, o tanto do quanto a psicologia pode favorecer para fazer uma leitura integral da pessoa e ajustar ela naquele mundo do trabalho. Eu gosto sempre de dizer, Mariana, eu queria que talvez até você pudesse trazer exemplos, claro, que cada um de nós temos uma forma como nós funcionamos. Sim. E nós temos muitos padrões que são válidos sobre o nosso comportamento humano. Olha, você deve fazer assim. E eu brinco, né, que se a gente fosse considerar que o mundo do trabalho e o nosso fazer profissional, os nossos temperamentos, cada um teria a sua forma de ser no mundo. E eu sempre falo isso para os meus pacientes.
Esteja atento à forma como você funciona. E o psicólogo no mundo do trabalho organizacional, ele vai ter essa visão, né? Você tem algum caso, algum exemplo concreto de algo semelhante assim que nós poderíamos concretizar? Nossa, teria aqui, a gente ficaria o dia inteiro. Mas dentro da minha atuação, eu faço também essa parte, né? Quando a gente fala de mentoria, é muito também de transição de carreira, né? Pessoas que às vezes não estão felizes ali na posição e querem estar mudando. E aí a gente faz todo um trabalho, né? E aí com algumas pessoas, né? Aí já vem falando assim, Mariana, né? Qual o teste que você vai aplicar? Primeiro encontro, 5 minutos de conversa. Falei assim, sim, a gente vai aplicar testes, a gente vai ter um momento, mas é primeiro o autoconhecimento. Primeiro. Quando a gente fala de iniciar uma carreira, quando a gente fala de mudança de carreira, por quê? Porque tem que ser o que faz sentido pra você. Senão vai ser mais uma angústia, né? Senão a gente vai buscar, né? Tem uma frase de Sócrates que diz, né? Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Exatamente. E será que a gente tem preenchido esse vazio com excessos, né? Os excessos de trabalho, né? É isso que eu vejo, às vezes, quando a gente vai vendo, né? A lista ali dos colaboradores e vai vendo essa questão, né? De pessoas que estão excedendo as horas de trabalho e a gente vai sentar, conversar para entender, né? O que está afetando ali. Vou vendo muito isso, né? Não sei o quê, porque eu preciso entregar, porque tem meta para bater, não sei o quê. Sim, mas o que vai fazer a diferença, né? Já que ninguém tá online, você esperar o outro dia de manhã. Porque na cabeça daquela pessoa, se ela não fizer aquilo, naquele dia, naquele horário, ela vai estar sendo totalmente improdutiva, né? Como se produtividade tivesse a ver ali com a quantidade de trabalho que você entrega, não a qualidade dele. E é muito louco porque aqui você já está entrando no aspecto mais comportamental das pessoas, aqui a minha cabeça fica, né? Lembrando de inúmeras realidades clínicas que me aparecem, né? Porque realmente produtividade não tem a ver com quantidade, tem a ver com eficiência. O tanto do quanto nós, às vezes, passamos horas ali desenvolvendo um trabalho, e o quanto isso é pesaroso. E a síndrome de burnout? Me traga um pouco. O que é, para poder você entender que está relacionado diretamente ao mundo do trabalho, e nós, enquanto psicólogos, trabalhamos tanto, né? Porque é uma doença que não tem uma classificação como doença mental, mas os sintomas estão todos relacionados ao adoecimento mental. Total. Eu costumo dar um exemplo, assim, pro pessoal, né? O que é o burnout. É como, imagina um interruptor que tá naquele momento ali que ele não tá nem ligado nem desligado, ele tá no meio. Né? Ou seja, a qualquer momento vai dar um curto-circuito, porque ele não tá nem ali nem lá, né? Então, de forma prática, né? O burnout é esse esgotamento mental causado pelo volume ali do trabalho, e não somente, né, ali o volume, mas a forma que a pessoa... bem incisiva, pronto, já é culpa do colaborador ou do empregador? Exato. É culpa de quem? É a forma que a pessoa vê ali e se vê naquele trabalho. Lógico que, né, a gente tem que ver e, infelizmente, hoje existem sim realidades. Eu já ia perguntar, ainda existem empresas opressoras, rígidas, porque você trouxe, né, o que mais é solicitado hoje, né, dos colaboradores é uma empresa flexível, humanizada, né, que é muito comum ser usado esse termo. Existe ainda... Você que está dentro desse mundo, existe ainda aquelas empresas muito rígidas? Muito, muito. E eu digo assim que, principalmente, acho que para as empresas mais tradicionais, né, a gente tem muito isso da gente quebrar realmente paradigmas de entendimento, né? Por exemplo, eu trabalhei na implementação do trabalho que a gente chama toda a parte da maternidade, né, da mãe dentro, né, da organização, né, porque tinha muito essa cobrança da mãe produzir, daquela mãe que acabou de voltar de licença de maternidade, produzir mais do que ela saiu para compensar o período que ela estava fora. E quem coloca essa cultura?
É o empregador? É aquela cultura social? Porque você trouxe agora uma questão até que me impacta pessoalmente, porque eu passei por 3 gestações, estava numa empresa privada e é interessante que no diálogo com outros colegas na mesma situação, é como se existisse uma culpa na mulher pelo fato de ter se ausentado da instituição por 4 meses. Sim, não, é realmente essa mentalidade da produtividade. Né, essa mentalidade que infelizmente ainda a gente tem, né? Porque quando a gente fala de organização, são pessoas, né? São pessoas. Então a gente fala ali dos gestores que estão contratando, né? Esses gestores de equipe, como é que a gente está também, como é que esses gestores estão lidando com essa equipe, né? Será que eles estão olhando só para a equipe ali como um monto ou como realmente ali a pessoa? Né? Então, foi isso que a gente foi vendo. Então, às vezes, a mãe, ela precisava fechar ali a câmera para amamentar. Né? Será que a gente consegue reduzir em 1 hora, 2 horas ali a jornada de trabalho, né? Em alguns dias da semana, para essa mãe conseguir ter um tempo de qualidade? Porque, se a gente for parar para pensar, o retorno da licença de maternidade, a criança ainda está pequena. Né? Como é que... Será que... E nem todas têm um suporte ali, né? De um pai... Né, um suporte da família, uma rede de apoio, né? Como é que a gente também, como empresa, a gente pode ser essa rede de apoio para a mãe? Porque nem todas têm essa possibilidade de ter uma rede de apoio forte, uma rede de apoio que realmente apoie essa mãe. Porque a instituição são pessoas, e tanto do quanto essas pessoas estão realizadas, Exatamente. Como elas podem entregar o vestir a camisa, o estar comprometido, o sentido de pertença. Não é possível ter sentido de pertença se eu não me sinto valorizada. E essa valorização, ela não está atrelada unicamente a uma questão salarial. Não que não passe por aí. Sim. Né? Mas são todas essas... O que é que hoje os colaboradores mais reclamam? Tem uma cultura, né, que você trouxe do brasileiro que eu nem sabia que não era próprio de outros países, mas os benefícios. Mas para além dessas questões mais materialistas, quais seriam as outras reclamações? Pronto, acho que o que a gente tem visto muito, né, além, né, de toda essa parte de benefícios, de flexibilidade, que uma curiosidade, o Brasil, ele é o único país, né, que ele tem mais benefícios. Assim, benefícios que a gente fala, né, de materiais mesmo. Né? Então, o Brasil, ele é o que mais exige, é o que mais tem ali de benefícios. E qual a diferença de uma instituição que tem o psicólogo e da instituição que não tem um psicólogo organizacional? Na sua percepção, o que é que diferencia mesmo? Logo, para que você tenha uma atenção, né, de procurar uma instituição, quem sabe que tem esse profissional. O que você seja, né? O que você seja. O profissional dentro dessa organização. Qual a principal diferença da presença de um psicólogo dentro de uma instituição? Realmente é esse olhar humano. É esse olhar onde a gente olha individualmente e não esquece, né? Porque às vezes, se a gente fala da visão, às vezes, de um administrador, de um gestor, de estar ali, eles querem a entrega, eles querem, né, cada um ali na sua função, mas a gente, como psicólogo, a gente resgata esse progresso, mas não a todo custo. Perfeita essa fala, perfeito, Mariana. Né? Então, a gente resgata esse sim, vamos progredir, sim, vamos entregar, mas também vamos pensar nas pessoas, porque são elas que entregam, não são máquinas no final. A gente tem as máquinas no nosso caso, né? A gente fabrica absorventes, então a gente tem as máquinas que fabricam ali, são super importantes, mas se não tem as pessoas por trás, né? Quem organiza toda a logística de entrega são pessoas, né? Quem vai e faz toda a negociação ali são pessoas. No final, a gente sempre volta para a pauta de pessoas. Não irá ter, de forma alguma, nenhuma inteligência artificial que vá ser capaz de substituir essa capacidade afetiva das relações interpessoais. Que bate-papo maravilhoso, Mariana Reis. Muito obrigada pela sua presença. Aqui nós passaríamos... Olha, vão surgindo inúmeras questões, inúmeras... questionamentos e considerações, mas obrigada. A psicologia organizacional e do trabalho, ela é isto e muito mais. Depois nós podemos falar um pouco sobre o fazer mesmo do psicólogo, do organizacional e do mundo do trabalho.
E obrigada pela nossa conversa acadêmica de hoje e as suas considerações finais. Obrigada, Flávia. Obrigada, pessoal, aí pela atenção, pela audiência. E acho que realmente dê esse espaço, né, para a psicologia organizacional, né, converse com profissionais, né, busque saber realmente esse mundo, porque eu digo para vocês, é um mundo, e eu digo para vocês a importância de cada vez mais, né, nós termos profissionais nas nossas organizações, né, nós aprendermos, né, técnicas psicológicas para realmente manejar as pessoas, manejar processos, manejar organizações, porque a gente vê diferença, né? Existem realmente inúmeras pesquisas que comprovam a nossa eficiência aí, então dê essa chance aí para a psicologia do trabalho, porque realmente é muito importante. Porque o trabalho não precisa ser um lugar de adoecimento mental, não é isto? Exatamente.